Olá, alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu vou tentar gravar um vídeo aqui para ajudá-los no entendimento das atividades aí de matemática. A gente vai começar aqui, ó, na página 62, a atividade 1 do Trilhas de Aprendizagens. Então vamos começar lá. As diversas formas de representação dos números racionais. Esse item aqui vai tratar sobre as formas que a gente tem para representar um número racional, certo? Número racional, o que você tem que saber? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então vamos lá. A segunda linha do quadro está com as formas de representação de um número racional. Segunda linha do quadro, ó. Então a segunda linha é essa aqui, ó. Segunda linha do quadro está com as formas de representação de um número racional. Linguagem natural, forma fracionária, forma decimal e forma percentual. Então, ó, segunda linha é essa, primeira linha e segunda linha. Então, as representações aqui, ó, forma fracionária, forma decimal, forma percentual. Complete o quadro a seguir com as formas de representação de um número racional em cada linha e em cada coluna. Então, a gente vai completar na linha e na coluna, tá? O que você tem que saber em relação a uma tabela? Uma tabela ela é formada por linhas que estão posicionadas na horizontal, e colunas que estão posicionadas na vertical. Ele quer que você complete isso. Para isso, você precisa saber o seguinte, ó. Vamos lá, você precisa saber o seguinte. Eu tenho aqui, né, a fração 20 sobre 100. 20 sobre 100. Então, a fração 20 sobre 100, toda vez que o seu denominador for 100, você pode escrever direto usando porcentagem. Então, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. Por que isso? Porque esse símbolo aqui, porcentagem, ele significa dividir por 100. Então, 20%, você está dividindo 20%. O 100 é como se fosse o total. Você dividiu qualquer coisa em 100 partes, e essas 100 partes representam o total. O 20% é uma quantidade em cima do total, tá? Então, 20% é a mesma coisa que 100, que 20 sobre 100, tá? Dividir por 100. Então, 20% você está dividindo o total em 100 partes iguais. Então, se eu tiver, por exemplo, 30 sobre 100 e quiser escrever na forma de porcentagem, é só fazer 30%. Você já tem aqui o denominador igual a 100. Se você tiver 40% e quiser escrever isso na forma de fração, lembra? O símbolo porcentagem representa divisão por 100. Então, 40 dividido por 100. Fica fácil dessa forma, não é? Tá. Só que a gente tem algumas situações, como por exemplo aqui, ó, 1/4, onde a gente não tem a divisão por 100. O que a gente faz nesse caso? Quando você encontrar uma fração que ela não for, o denominador dela não for o 100, você vai fazer da seguinte forma. Uma das formas é você dividir o numerador pelo denominador. Você vai encontrar esse número na forma decimal. Então, se eu pegar 1 e dividir por 4, eu vou encontrar esse número fracionário na forma decimal. 1 para dividir por 4, todo mundo sabe que quando o dividendo ele é menor que o divisor, é uma divisão que não dá para a gente fazer. Só que na matemática a gente consegue fazer essa divisão assim, ó. Você vai pegar 1 para dividir por 4. Dá para dividir? Não. Então, vamos colocar um zero e uma vírgula aqui na resposta. Toda vez que o dividendo for menor que o divisor, a gente coloca um zero e uma vírgula na resposta, no quociente. E aí a gente coloca um zero aqui do lado, ó, que a gente vai usar a parte decimal do número. 10 dá para dividir por 4? Agora sim. Quantos 4 eu preciso usar para chegar no 10? Eu preciso usar 2 quatros. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, quanto vai sobrar? Vai sobrar 2. Quero continuar essa conta. Eu não preciso mais colocar vírgula nem zero. É só colocar um zero aqui do lado do resto. 20 para dividir por 4.
20 para dividir por 4. Quantos 4 eu preciso para chegar no 20? Tabuada do 4, 5 vezes 4 dá 20. Ó. 5 vezes 4 dá 20. Zerou. Aí você tem 0,25. 0,25 é a forma decimal. Decimal. E para eu poder fazer esse número virar uma fração com um denominador igual a 100, é fácil. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai copiar a parte decimal, que é o 25. Vai colocar o 1 aqui no seu denominador. E você vai olhar aqui e ver quantas casas tem. Ó. Eu tenho uma casa, duas casas. Então, eu tenho que colocar 2 zeros. Então, 1/4 é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25 sobre 100. E 25 sobre 100 você aprendeu lá em cima, ó, que é a mesma coisa que 25%. Olha que legal. Então, a gente conseguiu fazer uma fração dessa forma aqui, na qual o denominador não é 100, transformar em uma porcentagem, 25%. Correto? Vou dar um outro exemplo aqui. Aqui no nosso caso não temos nenhuma outra desse tipo. Mas, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1/8. 1/8. E quisesse transformar 1/8 em fração, já está em fração. Mas se eu quisesse transformar ele em uma fração com denominador igual a 100, como essa, e quisesse transformar em um número decimal e também um número percentual, como eu faria? Então tá, vamos lá, 1/8. Você vai pegar 1 e vai dividir por 8. Lembra, dá para dividir? Não. Dividendo é menor que divisor, então coloca um 0 e uma vírgula. E um 0 aqui. 10 dá para dividir por 8? Sim, agora dá. Quantos 8 eu preciso para chegar no 10? Eu preciso de 1/8. Quanto vai sobrar? Vai sobrar 2. Eu quero continuar. Dá para continuar? Sim. É só colocar um 0 aqui no resto. Quantos 8 para chegar no 20? Eu vou precisar de 2. 2 vezes 8 dá 16. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 4. Eu quero continuar. Coloco um 0 no resto. E agora, quantos 8 para chegar no 40? 5. E aí zerou a nossa divisão. Então, 1/8, ele é igual a 0,125. Então, 1/8 é exatamente igual a 0,125. Aqui é um número decimal e esse número decimal ele tem 1, 2, 3 casas decimais. Não tem problema nenhum. Como é que você vai fazer a representação dele na forma de fração? Você vai copiar as casas decimais, que é o 125. Vai colocar o traço da divisão. Vai colocar o número 1 aqui, ó. Sempre vai ser o número 1. E agora eu vou contar quantas casas eu tenho. Eu tenho uma casa, duas casas, 3 casas. Então, isso significa que eu preciso colocar 3 zeros. 125 sobre 100. Aí você vai me falar, mas não ficou na forma de porcentagem. Porque deveria ficar sobre 100, né? O que você faz nesse caso? Você faz o seguinte, ó. Tem duas formas. Ou você divide aqui e simplifica. Eu poderia simplificar por 10 aqui, ó. E por 10, que aí eu vou encontrar a minha fração. Então, 125 dividido por 10 dá 12,5. E 1000 dividido por 10 dá 100. Quer dizer que 1/8 é a mesma coisa que 12,5%. Olha que legal. Correto? Vamos então agora fazer a correção de cada um desses aqui. Vou tentar fazer a correção de cada um desses aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, ele deu para você 50%. 50%, vamos primeiro para a forma de fração. 50% na forma de fração, então 50% na forma de fração vai ficar 50 sobre 100. 50 sobre 100. Lembra? Porcentagem